Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa série de webinars que o Curta Circuito vai começar agora. Me apresentando, eu sou Daniela Fernandes, eu sou diretora da mostra. Queria, enfim, agradecer a presença de vocês e dizer que, enfim, a gente era para ter estreado em março, mas, enfim, o mundo mudou, virou de cabeça para baixo e a gente teve que transferir ela para o formato online agora, e ela vai acontecer de 10 a 16 de outubro. Mas agora a gente vai fazer uma série de gravações que seriam os nossos bate-papos após as sessões. E eu queria, enfim, agradecer a presença de vocês, agradecer muito à UNA pela parceria. Muito obrigada, UNA, e toda a equipe, Vanessa, os Rafaéis, o Dani, muito obrigada pela atenção e pela parceria, e dizer que o Curta Circuito esse ano ele é patrocinado pela Sambatec, pela Tecar Fiat, pela Solidez e pela Codente, através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Queria agradecer imensamente a presença de vocês e chamar para o nosso bate-papo, nosso tete-a-tete no lobby, Andréia Ormond, nossa curadora. Está por aí, Andréia? Estou aqui. E o nosso querido diretor Antônio Fontoura, nosso primeiro filme, Espelho de Carne. Antônio, seja bem-vindo. Sei que você está recluso aí no Rio de Janeiro. Obrigada por participar. Não estou no Rio, não. Não está, não? Já está no interior? Tá isolado, não, estou no meu né? sítio na montanha, em Bom Jardim, isolado, cuidando da... Fica em casa, eu fico no sítio. Então tá, olha, sejam bem-vindos, bom tete-a-tete. Amore, Andréia, é contigo. Obrigada. Obrigada, Antônio. Edição 2020 da Mostra Curta Circuito. 2020. Que ano? E eu quero começar deixando aqui registrado todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, todo o nosso abraço mais apertado nas famílias que perderam pessoas queridas. Todo o nosso amor para vocês. Nós vamos, de alguma forma, celebrar a vida. É preciso acreditar na vida de alguma forma e a gente prosseguir. Eu quero, por dever profissional, citar aqui alguns heróis pessoais que se foram. Flávio Miliaccio, Aldir Blanc, que não era apenas letrista, era um escritor, um senhor escritor, Sérgio Santana. Que essa fase ruim pare, que a gente possa respirar, mas enquanto isso a gente está vivo, bem vivo, inclusive eles que se foram estão aqui. Quanto a isso, não há dúvida. Vamos prosseguindo. Edição 2020 no ar. Senhor Antônio Carlos da Fontoura, seja muito bem-vindo. Vamos falar esse ano sobre fé, magia e mistério no cinema brasileiro. Vocês veem que é um pacote encorpado, né? Taludo. Fé, magia e mistério. Estava conversando com o Carlos, meu marido, Carlos Ormond, pesquisador, escritor, e o Carlos faz parte do conselho curatorial, somos eu e ele. Aí a gente estava falando, olha, não sei o que aconteceu quando a gente foi escolher esse tema, que já faz algum tempo, né? A gente passou para o edital, então não foi uma coisa de semana passada, foi já tem um tempinho. Eu não sei se a gente passou em algum cemitério indígena na hora, não sei o que aconteceu, mas o fato é que em 2020 nada melhor do que a gente buscar uma transcendência, né, gente? Não ficar só no material, porque a gente está vendo que não é muito por aí. E o filme de hoje, O Espelho de Carne, vocês veem que atrás de mim tem um espelho, mas fiquem tranquilos, não foi comprado em um bordel como no filme, vai correr tudo bem. Fontoura, fica tranquilo, vai ser uma conversa bastante tranquila. E O Espelho de Carne é um filme que surge em 84, né? E o longa-metragem anterior, que inclusive celebrizou bastante o Fontoura, é o Rainha Diaba. Eu queria lançar a primeira discussão, o primeiro debate, Fontoura, perguntando o seguinte: qual a diferença entre o Fontoura de 74, do Rainha Diaba, e o Fontoura de 84, com o Espelho de Carne?
Fontoura, cadê o Fontoura? Onde? Ele estava nesse exato momento aqui Ele e está com o caiu. microfone desabilitado. Ah, Tem que tá. clicar, Fontoura, vê aí. É bem simples. Lembra do microfoninho vermelhinho lá embaixo, Fontoura? Aqui é com você. Tem que clicar nele. Aí, abemos Fontoura. O que aparece aqui é uma mensagem. O anfitrião gostaria que você ativasse o som. Aí eu cliquei e ativei o som. Tá ativadaço. Agora foi. Seja bem-vindo. Sua voz. Opa! Então, respondendo a sua pergunta, há realmente bastante diferença. O Espelho de Carne é um filme de 84 e A Rainha Diabo é um filme de 73. São 11 anos de diferença. Nesses 11 anos aconteceu bastante coisa. Aliás, aconteceu um filme entre os dois, que já é um filme mágico, que podia estar no lugar do Espelho de Carne hoje, que é o Cordão de Ouro, que se passa num mundo mágico, se passa em Aruanda, o paraíso da Umbanda e do Candomblé. Os personagens são Xangô, um capoeirista. Quer dizer, programação, a gente já tem... como na nossa programação a gente vai abordar também essas matrizes africanas, foi proposital escolher o Espelho de Carne, que é um híbrido, né? Uma coisa mais... Você não sabe muito bem como encaixar o filme. Né? E isso faz as pessoas... Trava o sistema operacional das pessoas. Não, o que eu estou tentando dizer é que, se você perguntou uma evolução, eu acho que eu comecei a me aproximar do místico lá no Espelho de Carne. Mas uma outra mudança que aconteceu, que eu acho bem interessante, é que, em 84, eu já tinha passado por uma experiência diferente que eu não tinha tido na Rainha Diabo. Eu já tinha trabalhado 3 anos dirigindo na TV Globo, dirigindo séries na Globo. Você dirigir uma série te dá um tipo de aproximação do material bastante diferente. Eu diria que A Rainha Diaba é uma viagem minha, quer dizer, com todos aqueles parceiros e companheiros, mas é uma viagem muito intuitiva minha. Já no Espelho de Carne, eu já tinha aprendido, porque é fundamental, eu digo até que todo diretor de cinema devia, como serviu o Exército, trabalhar um pouquinho na TV Globo dirigindo. Porque você aprende a trabalhar com os outros. Senão você não consegue. Entende? Então, o Espelho de Carne, nesse sentido, eu acho que é um filme, como linguagem, mais consciente e menos intuitivo do que A Rainha Diabo. Isso eu estou falando como diretor, não estou falando de tema. Eu me interesso mais... eu sou um diretor, quer dizer, os temas vêm, mas existe um trabalho meu que é dirigir cinema. Esse independe do tema, entende? Isso é um trabalho profissional, é um trabalho de aproximação. E esse trabalho, eu acho que no Espelho de Carne, eu estava revendo o filme agora, eu estava revendo o filme hoje, eu parei e falei, puxa vida, esse filme é muito bem dirigido. E assim, é interessante que você falou essa questão Letícia, da produção que é também. Só um segundinho, vou brincar com ela. Sim. Cadê? Vou brincar com a Letícia. Cadê, ela Letícia? Está assistindo. É a minha produtora, ela não está aqui. Não está aqui. Mas eu vou brincar com ela. Ela diz assim, Antônio, você não precisa de ninguém te elogiar, porque você já se elogia tanto. Mas é um bom momento, é uma boa oportunidade. Fontoura, eu adoro os meus filmes. O que eu posso fazer? Sim, vocês estão um ponto que eu acho bem interessante. Eu lembro quando a gente fez uma entrevista para o meu blog, o Estranho Encontro, você contou como é que foi a loucura da gravação do Rainha Diaba, que o pessoal, vocês pegavam uma Kombi e tinha aqueles sanduíches de mortadela, coisas afins, né? Eu fico pensando... Isso foi em Copacabana, me engano. Sim. Mas eu lembro que o Calmon, inclusive, comentou sobre o Rainha Diaba, que vocês estavam na Lapa. Na Rainha Diaba. E aí, mas também uma produção bem diferente, né, do que a gente vê no Espelho de Carne. No Espelho de Carne você teve... Tinha Roberto Você Faria. teve mais dinheiro? Como é que foi? Também era os anos 80, mas comenta um pouquinho essa transição, essa mudança. Olha, o Espelho de Carne, A Rainha Diaba, é uma produção direta do Roberto Farias. Quer dizer, não havia dinheiro público. Enquanto que o Espelho de Carne é uma produção minha produção, mas com recursos da Embrafilme.
Então, realmente, eu tinha um orçamento adequado ao filme, né? Um belo orçamento para o filme. Por outro lado, é um filme mais fácil de fazer a nível de produção, porque ele se passa todinho dentro de um condomínio. Nós encontramos um apartamento no Atlântico Sul, que é esse condomínio emergente da Barra, que era o máximo na época e continua muito bacana, e o filme foi feito lá. Então, a gente pôde usar muito bem as 7 semanas que a gente tinha de filmagem. Foi uma filmagem muito energética, muito mágica, aconteciam as coisas mais estranhas do mundo, o diabo aparecia, os pombos entravam, era uma loucura. Mas, ao mesmo tempo, a gente estava sob controle, tinha um orçamento adequado, uma equipe sensacional. Eu queria elogiar particularmente o Carlos Egberto, o diretor de fotografia do filme. Eu acho maravilhoso o trabalho dele. E tinha uma equipe, o Carlinhos Puieto, a arte do Carlinhos Puieto é fantástica, e tinha um elenco incrível, eu acho. A Ileana Menezes, que faz a Helena, o Daniel Filho, a Maria Zilda, com todo aquele charme, sensualidade, malícia que ela tem. Joana Fon, então, a Joana Fon, Denis Carvalho. É um clássico, né? É uma atriz clássica, então é um trabalho, foi muito bom trabalhar com essas pessoas. E como é que você chegou nessa peça? Porque, para quem está ouvindo a gente, vale dizer que O Espelho de Carne é uma adaptação de uma peça teatral. Como é que você chegou na peça? Como é que teve esse insight, essa sacada de fazer um filme? São linguagens totalmente diferentes, né? Vou contar. Posso contar? Claro, eu era casado, a atriz principal do filme, na época que eu fiz o filme, eu não era mais casado com ela. Mas eu havia sido casado com a Ileana Menezes, que é a atriz principal, durante 3 a 4 anos. Nessa época, ela era muito amiga do Vicente Pereira, que é o autor da peça. Sim. Eu criei um grupo teatral com o Vicente e a Ileana, um grupo de vanguarda. A gente fazia na PUC, em buraco, em tudo que era lugar. O nome do grupo era A Fome e a Vontade de Comer. Eram os dois, e eu dirigia. Bom, isso a gente ia fazendo. Aí um dia o Vicente chegou para mim e falou: eu escrevi essa peça aqui, o Amir Haddad já tentou dirigir, mas não rolou, não deu, não aconteceu. Agora eu estou trazendo ela para você dirigir. Eu falei: por quê? Ele falou: porque você é escorpião com escorpião. Escorpião com escorpião vai entender essa peça. Ele é muito místico, o Vicente sempre foi muito místico, né? Ele dizia a coisa mais maravilhosa do mundo: estou passando rímel no terceiro olho. O Vicente Pereira, que a gente está conversando, foi uma figura bem assim, característica na cena cultural do Brasil, sobretudo ali no Rio, né? E ele fez peças, tinha um humor refinadíssimo, um homem brilhante, né? Que se foi. Ele era maravilhoso. A peça se passava, vamos dizer, na pequena classe média. Eu, quando peguei a peça, falei: vou dar um upgrade. Não, era ser um teatro. Mas antes de virar um teatro, eu ia fazer outro filme, não ia fazer esse. Ia filmar o Hospital Brasil, uma comédia que eu escrevi com um doc comparado e que foi censurada na Embrafilme. Quando foi censurada, eles me disseram: essa peça, esse filme a gente não faz. Diga outro filme para fazer. Eu estava com a peça na mão e falei: tudo bem, vou adaptar para o cinema a peça do Vicente. Aceitaram imediatamente, até porque me deviam isso, porque tinham censurado no meu filme anterior, que é o Hospital Brasil. Aí eu levei, mas quando eu comecei a adaptar, eu percebi: não vou deixar isso em Copacabana, vou levar isso para a burguesia ascendente, vou para a Barra. Eu já ia bastante à Barra, praia. Descobrimos esse condomínio no Atlântico Sul. No andar de cima morava o Tarcísio Meira e a Glória Menezes. Olha. De vez em quando eles batiam no teto, no chão, para reclamar a bagunça que a gente fazia. Eles apareceram na filmagem, assim, no set, fizeram alguma visita ou não? Eles fizeram alguma visita? Fizeram uma visita. Fizeram uma visita. Eles são maravilhosos. Maravilhosos. Depois eu acabei fazendo um trabalho com a Glória. Eu fiz uma coisa doida na Globo chamada Tarcísio e Glória.
que era uma série com os dois. Sim. Criação do Antônio Calmon, que é um cineasta que eu gosto muito, e eu era um dos escritores. Que, inclusive, foi, durante muito tempo, uma espécie de duplo seu, né? Muita gente chamava você de Calmon, ele de Fontoura, eram parecidos, né? Tinha uma química muito grande. Porque a gente tem muitos pontos de contato. A gente lê em inglês desde criancinha, então a gente tem uma formação mais americana do que europeia, tanto eu quanto ele. Sim. E outra coisa, nós somos místicos. Temos um lado meio zen, meio de cultura Alan Watts e coisas parecidas. Então, a gente teve sempre contato. Eu fiz 2 filmes com ele como diretor assistente. O Diaba, né? Mutantes, que é um documentário sobre os mutantes. Não, claro. Na Diaba ele foi diretor de produção. De produção, né? Nos Mutantes ele foi diretor assistente, nos Mutantes. E, enfim, ele sempre gostei muito do trabalho dele. Depois virou noveleiro da Globo e tal. Bom, e aí você começou a fazer essa adaptação. A Barra que o Antônio está falando é a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que é um lugar que era praticamente deserto lá pelos anos 70 e tal. Quem tiver curiosidade, veja o Brasil ano 2000, a cena final, aquela estradona, aquele descampado, é lá na Barra, que hoje em dia é um lugar por incrível que pareça, né? Hoje em dia é um lugar ultra habitado, enfim, e tem essas características realmente de uma classe de novo ricos, né? E aí o Fontoura saiu dessa classe média pequena que estava na peça e foi para esses tubarões maiores, né? E é isso que a gente vê no filme, né? Aquela classe média estão crescendo. Mais alta, eles chamavam de burguesia ascendente. Sim. Eram os ascendentes, estavam subindo na vida. É isso. E o que você pensa? Uma coisa interessante é como eu escolhi. Olha, é interessante a linguagem desse filme. Normalmente é curioso, cada filme que eu fiz anteriores a esse, eu tinha um parâmetro assim, por exemplo, Copacabana me engana, o que me inspirou muito, um filme que não tem nada a ver com Copacabana me engana, mas a linguagem tem muito, que é O Milagre de Anne Sullivan. Realmente não tem nada. O tipo de movimentação de... Sim. Mas o tipo de movimentação de câmera, o tipo de linguagem era muito parecido. A Rainha Diaba, o que me inspirou foi o French Connection, que eu adoro esse filme, French Connection. Operação França. No Espelho de Carne eu não tenho referência, eu não sei o que me inspirou. Foi o Além, o Além me inspirou. Que acontece bastante, né? Acontece muito. E aí você já deu uma prévia que aconteceram certos fenômenos durante a filmagem. Eu lembro que conversando com o pessoal da Boca do Lixo e o Joelma, 23º Andar, um filme que foi gravado com imagens lá do incêndio, né? E com algumas adaptações ficcionais. E aí o diretor me contou assim, coisas que me deixaram meio assim, com o pé atrás, assim, que supostamente ele teria visto vultos. E depois, quando eles foram falar com o Chico Xavier, o Chico tinha confirmado, falado coisas que eles tinham feito durante a filmagem. Enfim, que lazai, né? Que existem. E o que você conta? O que aconteceu aí no Espelho de Carne? Olha, desde descobrir a locação já foi uma coisa curiosa, porque a gente não encontrava a locação. O meu produtor executivo na época era o José Joaquim Salles, que depois se tornou diretor de arte. Eu e o José Joaquim, um dia falamos, vamos descobrir hoje, e saímos de carro pela Barra. De repente a gente olha para um prédio alto e ele e tem um andar inteiramente iluminado. Aí o Zé falou, estão fazendo uma filmagem lá, vamos até lá. Fomos até lá, esse apartamento que estava iluminado, estava sendo feito um comercial nele, e nós alugamos esse apartamento para fazer o filme. Que coisa. Já foi mágico isso. Sim. Agora, dentro, tem uma coisa curiosa, o diabo aparece no espelho, né? Sim. Pelo menos para a Helena, que é a Ileana Menezes. E a Ileana é um tipo de atriz muito... Ela
interrompeu a carreira por motivos dela. Ela é um gênio como atriz, mas ela sofria muito porque ela nunca interpretou, ela sempre foi o personagem. Entendi. Então ela começou a ver o diabo naquele espelho. Gente. No dia de uma das cenas, ela realmente ficou tomada pelo... Ela viu aquele diabo saindo daquele espelho e fez uma interpretação forte, diferente. Isso acontecia muito. Tinha um véu mágico ali, entende? Sim, porque o espelho sim. é habitado, no fundo, se eu fosse interpretar miticamente, é ocupado por íncubos e súcubos, os demônios do sexo. Ou então Sim. por Exu e Pombagira, falando em termos mais tupiniquins. Estavam presentes ali. Que loucura, gente. E nesse caso, você chegou a ver também? Ou só o pessoal mesmo que estava trabalhando Não. de frente às câmeras? Você A não viu? Eliana, particularmente. Mas aconteciam umas coisas estranhas, em sons, na hora que apagava uma luz, numa hora que não era para apagar. Enfim, essas coisas que a gente pode dizer é acidente ou dizer é magia. Questão de quem vê como quer ver. Sim. E o filme sai em 84, ainda não tinha havido aquele boomzaço, né, da AIDS, que é mais lá para 85, mas já se falava bastante, já havia surgido, né? Muito. Né? E como é que foi isso? Foi na contramão, né? Porque O Espelho de Carne é um filme sobre sexo, sobre entrega, culpa, tesão, tudo isso, e algo até a temática, até mais essa questão da fúria do corpo, né? Que era mais lá para os anos 70, início dos 80, mas você vai e faz numa época difícil, né? Numa época de transição para um modelo mais careta até, mais conservador. Você esperava isso? Como é que foi? Olha, eu não disse para mim mesmo, vou fazer um filme na contramão, mas a realidade é que eu fiz um filme na contramão. Por que eu fiz um filme na contramão? Porque estava todo mundo em pânico com a AIDS. 2, talvez até como consequência do medo da AIDS, estava nascendo um moralismo muito forte. Sim, sem dúvida. Contra filmes, por exemplo, que eu acho que não é o caso do Espelho, mas que filmes que eles chamam de porno chanchadas ou qualquer coisa assim. Sex exploitation, como os americanos dizem, exploração sexual. Enfim, existia isso. Isso, de uma maneira interessante, gerou alguns problemas para o filme, ao mesmo tempo que gerou outras coisas positivas. O filme fez 700 mil espectadores, o que é um bom resultado. Sim. Particularmente porque eu não tinha sessão noturna nos dias de semana, porque eu tinha um competidor muito forte, que era o rock santeiro. A população parava para ver os rock santeiros de noite. Então, meus fins de semana eram fortíssimos, as noites de semana, mais ou menos. E, mesmo assim, fizemos 700 mil espectadores. Agora, o que é interessante é que causou problemas, por exemplo, para o filme. Houve, ao mesmo tempo que houve... eu copiei aqui, está no iPad, eu não tenho como ler. Eu tive críticas maravilhosas de Elias Heredo, de Rubem Valde, de uma série de... Mas, ao mesmo tempo, tive outras que odiavam o filme pelo que ele continha de sexo, entende? Sim. Tanto que no Festival de Gramado, eu fui com um filme, não recebeu nenhum prêmio. Depois que acabou, uma pessoa do júri me falou, um membro do júri, seu filme ia ganhar 4 prêmios. Um membro do júri declarou que se retiraria do júri se esse filme recebesse qualquer prêmio. Que loucura, gente. Enfim, acontece, a pessoa se sentiu ofendida pela temática do filme e achou que um festival não poderia premiar um filme que tinha uma mensagem tão sexy. Que coisa, mas em 84 já, né? Acho que se visse Pasolini, ia querer assassiná-lo, né? Em praça pública. E tinha tinha uma curioso que eu resolvi, a partir daí, escrever um artigo que saiu no Jornal do Brasil, porque eu sentia que o negócio da AIDS estava assustando um pouco as coisas. Eu escrevi um artigo dizendo vocês podem assistir o filme, porque a AIDS não pega pela vista.
E olha que demorou para as pessoas entenderem isso, né? Só muito assim pega, né? sim. Mas até mesmo Rock in Rio, né? Havia aquela lenda urbana de que eles é que haviam os músicos estrangeiros teriam trazido a AIDS com o Rock in Rio, enfim, era uma época esse provincianismo, né, brasileiro, que às Enfim. vezes... Agora, eu quero deixar certo, claro, que eu não fiz o filme para mandar mensagem nenhuma, entende? Eu fiz o filme porque eu adorei a história, acho que é um filme de, entre aspas, terror sexual, né? É um pouco uma história de terror, mas com o humor que o Vicente trouxe, os maravilhosos diálogos do Vicente, ele é espetacular nesse sentido. Sim, com certeza. Mas eu não quis mandar, como dizia o Bob Dylan, se eu quisesse mandar mensagem, eu ia trabalhar nos Correios e Telégrafos. Aliás, deixa eu aproveitar o gancho, porque isso tem muito a ver com a sua geração, né, Fontoura? Vocês trouxeram uma pegada mais pop, digamos assim, para o cinema. É aquela geração que foi nutrida com muito Flash Gordon, revista em quadrinhos, e é interessante que você mesmo acabou de falar agora há pouco, é uma que geração mais americana do que europeia, né? E para uma vocês geração sobreviverem pós-cinema novo. O cinema novo é europeu. Sim, exato. O cinema novo é europeu. A gente já não... E vocês foram uma espécie assim, de desgarrados, né? Fizeram um caminho diferente né? Meio do que nesse mainstream. Assim. Sim. E eu não posso fazer essa entrevista sem curiosamente, tocar no ponto que... Só falar uma coisa. Sim. Curiosamente, apesar de ser como você falou, talvez um desgarrado, dos meus 8 filmes, 4 filmes fizeram mais do que 500 mil espectadores. Sim, o que é uma contradição. Então eu sou um desgarrado discurso, popular? sim. Será que é isso? Mas é essa que é a grande sacada, né? Sobre isso que eu escrevo já há muito tempo. Porque se a gente pensar, por exemplo, no Calmon, um cara que estava lá na Internet, como assistente de direção, o próprio Marco Altberg, que a gente vai fazer uma live com ele também. Pessoas ligadas ao cinema novo, mas que foram por um outro caminho totalmente diferente. O Calmon fez zilhões de espectadores, né? Conseguiu quebrar essa coisa chata de achar que só intelectual, né? É um intelectual diferente, não é aquele intelectual mas nunca me senti pertencendo ao cinema novo, nunca quis pertencer ao cinema novo. Eu queria um caminho individual. Exato. Apesar de ser muito amigo do Joaquim Pedro, do Mário Carneiro, do Davi Neves, de pessoas que se percebiam como cinema novo. Mas eu não era minha. Sim. Porque é uma geração mais arejada, né? Às vezes até mesmo próximo em termos de idade, mas os caminhos que vocês foram... Arejada, mas... não tinha aquela coisa, aquela fixação política, né? Acaba sendo político, como, por exemplo, o próprio Diaba, inegavelmente político no sentido, mas acaba sendo, não é uma vontade de ser político, né? Vou fazer aqui um discurso, né? Espelho de Carne é político. Sim. Espelho de Carne é político. Mas eu não quis fazer um filme político. Aí que vem a pergunta. São duas. Assim. A primeira é a seguinte, tem uma cena em que as dondocas veem a empregada na cama, deitada, né? Nua. E aí vem toda aquela carga, né? Burguesona, né? Então aquela ela se masturbando. Se masturbando, é bom dizer. E aí a gente vê essa luta de classes diferente, né? Existe, mas de uma outra forma, né? Isso tinha já no original do Vicente. Eu posso comentar sobre essa empregada? Claro. Posso comentar sobre essa empregada? Claro. Essa empregada não faz... É um personagem que não está na peça do Vicente. Por quê? Essa era a minha dúvida. Porque na peça do Vicente, você poderia dizer que aquelas pessoas estão projetando aquilo no espelho porque sabiam que o espelho tinha vindo de um bordel. Eu falei, eu quero quebrar isso. Eu quero que o espelho seja mais forte ainda. Então, uma empregada doméstica que vai limpar o quarto e que não sabe que espelho está lá e que poder tem e de onde veio, também surta sexualmente. Isso foi uma contribuição porque eu queria deixar mais mágico ainda o espelho. Que não era só com aquele pessoal que havia efetivamente comprado, trazido para o espelho. Né? Agora, posso fazer um elogio? Fala. Feito brilhantemente,
com muita energia, e pela Yara Neiva, que é uma amiga nossa, que não era uma atriz, nem queria ser uma atriz, mas que encarou muito bem isso, porque é um papel que você tinha que meter os peitos, só os peitos, não, meter tudo. Meter tudo, com certeza. Foi bem, foi bem. Agora, eu não posso deixar de fazer uma pergunta pelo seguinte: a gente tem nesse filme uma cena muito caliente dos senhores Daniel Filho e Denis Carvalho. Eu já sei qual é. Você já sabe qual é? E, enfim, é uma cena de sexo homossexual, que é um tabu. Se ainda hoje nem tanto, né? Mas se, digamos, há uns 20 anos atrás ainda era tabu, quanto mais em 86, 84, né? Como é que foi? Teve alguma 84. Teve alguma dificuldade de convencimento? Porque, assim, além de tudo, são duas pessoas que sempre projetaram uma imagem muito masculina, de muito poder, inclusive, né? Poder financeiro, artístico, enfim, de uma posição elevada, digamos. E como é que foi? Foi difícil essa negociação? O pessoal topou? Olha, começou, na verdade, antes de começar, eu quis fazer uma leitura da peça, com o Daniel, com o Denis, com os atores. E convidei para a leitura o Amir Haddad, porque o Amir Haddad ia montar a peça. Não conseguiu montar, mas ensaiou durante anos essa peça e não montou. Essa peça nunca foi montada, aliás. Interessante. Na leitura, a gente conversou sobre os personagens, sobre as motivações, sobre o que significava aquilo, vamos dizer, metaforicamente, mas também na própria coisa. Enfim, ou saiu, não. E aí, enfim, foi tudo muito bem. E a filmagem é interessante. Eles não tiveram nenhum tipo de problema para fazer a cena. Eles entraram nos personagens, entenderam qual era a situação e se entregaram. Teve problemas posteriores. Quer dizer, enfim. Mas, não, eu imagino, o filme, depois de passar, pode ter criado problema para um ou problema para outro. Oh, meu Deus, você fez isso, ou não sei o quê. Mesmo dentro da Globo, inclusive, porque eram dois poderosos da Globo na Câmara. Totalmente. Isso pode ter tido alguma repercussão, mas posteriores, durante o filme, foram exemplares, dedicadíssimos. O Daniel é um ator, eu acho um ator excelente, o Daniel. O Denis também é um ótimo ator, e eles têm uma concepção também, além de ser atores, eles são diretores, então eles entendem muito bem o que está sendo esse outro feito. lado. Foi muito boa a atuação. Legal. Durante a filmagem não houve nenhum tipo de resistência a essa cena. Porque quem viu o filme vai compreender o que a gente está falando, porque, assim, de fato, é uma sucessão de intercursos amorosos, digamos assim, e esse é um dos que chamou muita atenção ao longo do tempo, né? As pessoas sempre voltaram aquele filme em que havia aquele tete-a-tete, Daniel Filho e Denis Carvalho. Tem um outro filme que não é seu. Não é bem um tete-a-tete. Eles apostam no jogo de cartas, que quem perder vira. Aí o Denis pede e vira para o Daniel. E vira para o Daniel, exato. É isso. Mas isso tudo é uma escalada. É uma escalada. Filme, não é o Denis, nem o Daniel, é o Álvaro e o Jairo. Eles não são. Eu nunca chamo. Quando estou dirigindo, eu tenho uma coisa curiosa. Eu nunca falei, Daniel, vem fazer isso aqui. Eu dizia, Jairo. Interessante. Eu converso com os personagens. Eu não sei quem são os atores. Legal. Entende? A Ileana era a Helena. Entende? Desde o Copacabana, me engano, eu aprendi isso. Porque eu vou contar isso porque é o que me ensinou a dirigir ator. Eu tremia de medo. A gente tem muito estudante na plateia. O Paulo Gracindo foi fazer Fontoura, aproveitando o gancho, a gente tem muito estudante na plateia, então vale a pena ouvir. E ótimo. O Paulo Gracindo foi fazer um personagem no filme. Eu tremia de medo porque ele era o Paulo Gracindo, né? Em 68. Ele só veio fazer o meu filme porque eu era casado com a Odete Lara e ela convidou ele, e o que a Odete Lara pedisse para qualquer pessoa, a pessoa fazia. Então, até na hora que ele entrou em cena, eu falei, eu tenho que dirigir esse cara. Principalmente para o SIG do Pasquim, Aí eu falei, eu tenho que dirigir esse cara.
Eu peguei o Paulo pelo braço, peguei o Paulo pelo braço e falei: Paulo, eu tenho que te falar algumas coisas sobre o Alfeu, que era o personagem. Ele olhou para mim e falou: não se preocupa não, meu filho, eu sou o Alfeu. Com toda a autoridade. Acabou. Acabou. Claro. Então eu deixo o ator ser. Eu quero que o ator seja. Sim. Eu não sou aquele diretor que diz: vira meia polegada a cabeça para a direita e pensa na sua tia. Não faço isso. Me recuso. Aliás, o Woody Allen diz uma coisa maravilhosa: o dia que eu tiver que dirigir um ator, eu paro de fazer cinema. Bacana. Era uma relação mais dirigir no respeitosa. sentido eu dirijo o mise-en-scène. Eu espacializo o ator, mas espero que o ator traga o personagem para mim e não dizer para ele como eu vejo o personagem. Sim. Entendeu? É o oposto do Hitchcock, né? Ninguém colabora. Ele tinha uma relação conflituosa com os atores. São vários métodos. Sim. Mas além disso, tem uma questão interessante. Mas é meu jeito. Paulo Gacindo me ensinou a ser assim. Sim. E tem uma questão interessante no espelho, porque assim, quando a gente está falando, batendo bastante nessa tecla, surge em 84, né? É lançado nesse meião aí, com Diretas Já, enfim. E em 82, 2 anos antes, a gente tem um filme, O Rio Babilônia, do Neville de Almeida, que nem é seu, né? Mas um filme que foi uma sucessão também, né? E eu fico pensando, quando o Rio Babilônia surge, que tem também uma pegada erótica muito grande, sem essa questão da magia, né? Mais uma crítica social, enfim, nem tanto crítica, mas uma crônica, feita, o roteiro é do Ezequiel Neves, João Carlos Rodrigues e do Neville. Quando a Glorinha quer participar, ela só apareceu no segundo. Cadê? Deixa ela. A Glorinha. É linda. Ela ficou me cutucando, por isso que eu peguei. Deixa Glorinha. Ela. Não tem problema, não. Não, ela é muito metida. Não. Se quiser por mim, tá liberadíssimo. Enfim, quando esse filme surge, é um momento bem diferente, né? Então, daí a se louvar essa audácia que você teve até sem saber, né? Eu fiz porque eu adorei a peça. Legal. Eu fui corajoso. Mas eu não falei estou sendo corajoso. Simplesmente fui. Foi. Sim. Que é uma coisa muito marcante, né? Como a gente estava falando, de acabar ser político sem vou fazer um discurso aqui para as massas, enfim. Acaba sendo talvez mais libertador ainda. Eu espero que eu falar, prefiro que o filme fale do que eu ficar falando. Sim. Não, eu digo, eu prefiro, nos filmes que eu faço, que o filme fale. Sem dúvida. E não que eu procure uma tese aparecer como diretor no filme. Eu não tenho uma tese, eu não tenho algo a provar para as pessoas. Não tenho. Até porque não há o que provar nesse mundo. Sim. E uma questão também interessante para a gente tocar aqui em relação à linguagem, tem um ponto que eu acho muito interessante, isso para quem está assistindo, sobretudo o pessoal que se dedica ao cinema de uma forma mais assim contundente em termos de pensar em técnicas, linguagens. Os espectadores olham, né? Sim, os atores eles olham para a câmera, então a gente tem um jogo ali. O ator olha para a câmera, o personagem olha para a câmera e a gente o olha. Nós olhamos para eles. É como se a gente estivesse olhando no fundo do olho deles. Né? Então, o que dá justamente a sensação de um espelho. Sim, pode. Mas isso é por causa do próprio espelho. Foi muito difícil filmar ao mesmo tempo, porque você imagina, aquele quarto, que é um quarto de verdade, não é um estúdio, o espelho dominava e tinha que dominar porque o espelho é o protagonista do filme, não são os atores. Para mim, o protagonista era o espelho. É o espelho. Era muito difícil você enquadrar sem pegar o reflexo no espelho, porque o quarto não era tão grande assim. Então, era sempre importante usar o espelho como um rebatedor de imagem.
E, ao mesmo tempo, como eles se dirigem para o espelho, eu muitas vezes quis que o espelho fosse a câmera. Então, eles ficam olhando para a câmera, mas substende-se que eles estão olhando para o espelho. Isso enriqueceu muito as filmagens dentro desse quarto, senão seria impossível até. Ainda mais trabalhando com o Carlos Egberto. O Carlos Egberto é uma pessoa falecida, que Deus o tenha, mas é maravilhoso. Eu tinha uma equipe sensacional de câmera. Era o Carlos Egberto, era o diretor de fotografia. O primo dele, o Toca, o Soares, o Toca Soares, era o câmera, e o primo deles, o Gui, era o foquista. Eu tinha 3 diretores de fotografia na equipe. Isso deu uma linguagem de imagem muito rica para o filme. Vocês conversavam muito, assim, era aberta, essa criação era aberta? De certa forma. O enquadramento eu fazia. Tá. Quer dizer, eu sempre fui um diretor que gosta de fazer o quadro, mas a gente tinha monitor. Então, eu preparava, vamos fazer assim? Aí o Toca dizia, olha, é melhor ir um pouco mais para cá. O Egg dizia, não, porque eu preciso que a luz venha dali. Enfim, é um trabalho coletivo. A linguagem, eu me acredito a ela, porém não o resultado. O resultado é um trabalho meu com eles 3, com o diretor de arte fantástico, que é o Carlinhos Prieto. Eu estou me esquecendo de nomes aqui, porque é muita gente. Mas é um trabalho de muita gente. Eu acho que de Adriana Prieto, atriz falecida já na época, né? Sim, Carlos Prieto, que fez a Rainha Diaba. Sim, que é uma dupla fantástica. Era a namorada da Rainha Diaba. Sim. E eu estou me falhando, é o nome de que trabalhou junto com o Carlinhos na direção de arte. Ai, meu Deus, ele vai, se ele está vendo, ele vai ficar chateado. Mas ele sabe que eu sei quem ele é, só que me deu um branco agora. Que foi uma dupla, Carlinhos e mais este meu grande amigo que me falha o nome agora. E é uma pena que o Carlinhos tenha falecido, porque com ele foi um pacotão de histórias, né? Assim, a gente carece, por exemplo, de uma biografia profunda sobre a Adriana, sobre uma pessoa ele, maravilhosa. Enfim. Sim, é sempre uma pessoa maravilhosa. As recordações são sempre as melhores, assim, sempre que se toca no nome dele, vem coisa muito boa, muito carinhosa, né? Muito afetuosa sobre ele. E, bom, se a gente for pensar muito. Né? Sim. Se a gente for pensar que em 2013, né, a gente já corta aí o quê? Quase 30 anos, né? Você faz um filme sobre o Renato Russo. É a cinebiografia, né, digamos, do período da vida do Renato Russo. Assim como no início eu te perguntei, bom, Fontoura, como é que era o Fontoura 74, 73, né? E o Fontoura de No Espelho de Carne? Eu te repito essa pergunta até para a gente poder, de propósito, refletir sobre o que aconteceu dessa virada tão grande, dos anos 80 para os anos 2010. Em termos de produção, em termos também de Fontoura internamente, como é que foram essas mudanças? Como é que foram? Bom, eu tenho que me reportar um pouco atrás. O Espelho de Carne foi feito em 84. Quando eu terminei o filme, eu entrei num profundo desencanto com o cinema. Desencanto, porque cada filme é como se fosse o primeiro filme. Cada filme é como se fosse o primeiro, não com o cinema realizador e criador, mas com o cinema arranjar grana, vender o seu projeto para as outras pessoas, ser a locomotiva do seu filme. Aí eu voltei para a Globo. Primeiro não, fui para outras televisões. Fiz uma série para a TV Bandeirantes, dirigida pelo Avancini, fiz duas séries para a TV Bandeirantes, aí voltei para a Globo. Na Globo eu fiquei fazendo Você Decide durante 8 anos. Foi a melhor aula que eu já tive na minha vida de dramaturgia, porque você leva o seu personagem a uma situação limite e ele tem 2 caminhos. É um plot point, e nesse plot point ou ele faz isso ou ele faz aquilo. Então eu aprendi muito de dramaturgia com isso. Bom, Você Decide, mas eu queria voltar para o cinema, porque a televisão... É que estão com um pouquinho de delay. O público votava no final. Isso. É assim, você via o programa na TV e tinha que decidir para que lado que o protagonista, que enfim, o plot ia, né? Que a história ia. Como acabava? Então você decide. E você escrevia e gravava os 2 finais, o público escolhia qual ia ao ar. Para que lado o primeiro programa interativo da TV mundial.
É o primeiro TV interativo da TV, não é brasileira, mundial. É interessante também, Você porque decide. Pois bem, me deu uma boa experiência. Já surge após a era Collor, né? Daquela destruição total. Até por isso que eu fui para a Globo também, porque o que eu ia fazer? Não tinha mais Embrafilme. Eu não era tão heróico quanto outras pessoas que fizeram seus... Carla Camurati, que fez um heroísmo, e outras que fizeram coisas heróicas. Eu fui trabalhar na Globo e gostei muito. Foi uma excelente temporada na Globo, mas eu queria voltar. Quando eu quis voltar, eu precisava... Foi em 88, 14 anos depois. Curiosamente, eu voltei através do futebol. Porque eu tinha escrito para a Globo um resumo de uma novela, Uma Aventura do Rei, que seria com Pelé. Só que o Pelé pediu os milhões de dólares que a Globo não quis pagar. Eu peguei a história para mim e a transformei para o Zico. Virou Uma Aventura do Zico e levei para o Barretão, que eu sabia que Zico ele bancava. Porque ele é o Flamengo mais Flamengo que eu conheço. Fanática. Aí fizemos o filme. Isso me levou de volta ao cinema. Aí eu fiz um projeto antigo, que eu já tinha há muitos anos, que é o No Meio da Rua. Fiz o Gatão de Meia Idade, que aí era um projeto de encomenda quase. O Carlos Moleta falou, vamos fazer uma comédia. Eu falei, como eu me sentia meio um gatão também, eu adorava aquele personagem, falei, vamos convidar o Miguel Paiva para fazer o Gatão. Aí o Miguel topou, a gente fez. E eu não ia fazer o Renato Russo, eu ia fazer um projeto chamado Alma, que foi agora com um novo perfil da Embrafilme. Duvido que seja feito, porque é um personagem transgênero, que é meio complicado hoje em dia fazer com a Embrafilme, só se eu fizer de outra maneira. Né? Mas, por acaso, eu tinha um grande amigo, que era um grande amigo do Renato. O Renato tinha falecido, e esse meu amigo, Luiz Fernando Borges, me procurou e falou, a família me disse para encontrar alguém para fazer um filme sobre assim, eu não era um especial fã do Renato. Eu via, mas não era a minha geração, entende? Sim, eu falei para a irmã do Renato, a Carminha, eu não via muitas músicas do Renato, meu rock era todo em inglês. Ela olhou para mim e falou, o dele também. Também. Sim, então a gente se encontrou muito, porque era punk. Aí eu descobri aquele garoto extraordinário, porque uma vida inteira não cabe num filme. Eu quis fazer como fez um recorte, né? Uma parte o Renato Manfredini, como o Renato Manfredini, um garoto de Brasília, inventou o Renato Russo. Foi assim, o filme é sobre isso. E, num certo sentido, eu voltei ao Copacabana Me Engana, porque é um garoto na sua família, na sua turma, e como ele... só que ele dá certo, e o do Copacabana não dá. O do Copacabana termina pior do que quando começou. Sim, sim. Mas foi uma experiência muito rica para mim fazer esse filme, muito rica. Eu me apaixonei pelo Renato fazendo o filme. E eu imagino que você tenha tido contato com um universo assim, bem diferente em termos assim, de música, do que você estava até acostumado. Né? Como você acabou de falar, você não tinha esse contato tão grande. E, além disso, depois de morto, o Renato também virou uma espécie de messias, né? Para muita gente. Era um deus. Era um deus. Era um deus. As pessoas, a filmagem era inacreditável, porque eu usei um elenco muito jovem, porque não tem playback, é tudo ao vivo. Então, o fato de ser ao vivo, eu trouxe o Carlos Trilha, que era para fazer, ele montava como se fosse uma gravação para televisão, quer dizer, no palco, entende? Tinha câmeras, tinha tudo, tinha o som. Então, era de verdade, os músicos tocavam de verdade, a garotada vibrava de verdade, e tinha uma coisa muito interessante. Nem todo mundo era ator, tinha ator fazendo músico e músico fazendo ator. Isso deu e todos eram apaixonados pelo Renato. De noite, no 8º andar do Hotel Nacional, era Renato Russo tocando até 6 horas da manhã, entende? Todos cantavam, todos tocavam. Foi uma experiência única. E vocês gravaram lá em Brasília? Onde foram as locações? E em Paulínia. Paulínia. Em Brasília, nas próprias locações. Só que como a gente reviveu Brasília dos anos 70, um excelente trabalho de arte, porque Brasília é uma cidade tombada. Então, a gente encontrou os anos 70 lá dentro.
E depois filmamos os interiores em Paulínia. Então, foi uma experiência muito rica. O filme foi muito bem, fez 1.800.000 espectadores, foi excelente. E teve um excelente retorno. As pessoas, às vezes, me ligavam: estou no cinema chorando, estou cantando junto. Enfim. Então, o filme é para isso, né? Para tocar as pessoas. Eu sempre acreditei que o cinema tem que estar no coração das pessoas mais do que na mente. Exatamente, sim. E você vê que a gente volta àquilo que a gente estava falando agora há pouco, de que, por mais que você fosse um desgarrado, entre aspas, você também foi e é assim, uma figura popular, né? De tocar no coração do público, né? De não perder essa chama. Eu já não sou mais tão desgarrado assim, viu? Sim, com o tempo Mas você foi de alguma forma. Não, eu posso contar uma história? Eu era mais desgarrado nos meus 4 primeiros filmes, que eu assinava Antônio Carlos Fontoura. Aí eu fui ao Festival de Gramado, justamente para lançar o Espelho de Carne. Uma senhora que sentou na mesa comigo, ela fazia numerologia, a amadora. Aí ela foi perguntando para os atores, para as pessoas, qual era o seu nome. Aí perguntou: qual é o seu nome? Eu falei: Antônio Carlos Fontoura. Ela olhou os números e falou: tem certeza? É só Antônio Carlos Fontoura? Olha que curioso. Eu falei: não, o meu nome real. Não, mas não era. O meu nome real na identidade é Antônio Carlos da Fontoura. Meu pai queria este nome, Antônio Carlos da Fontoura, mas minha mãe achava muito snob, insistiu, e eu virei Antônio Carlos Fontoura. Ela jogou de novo e falou: você está jogando fora o maior presente que seu pai lhe deu em toda a sua vida. No dia seguinte, eu mudei meu nome para Antônio Carlos da Fontoura. É mais um tudo elemento que eu passei mágico, a fazer, né? A partir daí. Mais um elemento misterioso do Espelho de Carne, né? Mas ela me disse o seguinte: as pessoas te achavam muito pirado. Agora que você botou o Dá no seu nome, você virou uma pessoa séria. É verdade ou não? O que você conta? O quê? É mais sério mesmo? Eu aprendi. Não, é assim. Eu me achava, na verdade, aí é uma coisa meio doida também. Eu achava que eu não era desse planeta. Eu tinha certeza que não era desse planeta quando eu era jovem. Então, eu era muito desgarrado. Já que eu não era desse planeta, como é que... Eu aprendi, fui encontrando pessoas na minha vida, particularmente a Letícia, com quem eu sou casado, que foi me trazendo cada vez mais para esse planeta. Hoje eu sou desse planeta. E tenho muito prazer e muita honra de ser desse planeta. E agradeço muito a Letícia, que deve estar assistindo. Espero que ela fique feliz com isso. Lembra um pouco o Bowie, né, Fontoura? Essa coisa de se sentir meio off, meio de outro planeta, né? O David Bowie tinha isso muito forte. E vocês são colegas. E nem o Clark Kent, né? Sim, nem o Clark Kent. Quem é o outro? O David Bowie. Mas qual é o que você falou? Desculpe. Não, dele se sentir de outro planeta, David Bowie. Que eu assisti, eu assisti um show do David Bowie em Londres que eu adorei. Sério? Eu também me achava. Você viu? Aliás, em 71. Na época do Zig lá? Caramba, gente! Que maravilhoso! Zig Stardust. Você viu o show do Zig Stardust lá? Mas não, eu vi lá um show dele, era porque eu ia no Roundhouse, que é um lugar onde o pessoal ia tocar de graça, cantar. Eu vi ele uma vez lá, não vi ir para show. Mas foi uma época mágica na minha vida, esse período que eu passei em Londres. Com Neville de Almeida, eu me hospedei com Neville. Neville de Almeida. A Maria Gladys estava também já na época? Porque ela passou uma temporada lá. Né? Caetano estava, Gil. Caetano, Gil. O mineiro Geraldo Veloso, que se foi há pouco, que eu adorava. Sim. Glorinha está aqui me lambendo. Ô, Glorinha, calma aí. Glorinha, aparece aí, Glorinha, por favor. Fontoura, as pessoas clamam por Glorinha. Pronto. Ah, Glorinha. Oi, Glorinha. Ela é linda, Glorinha, né? Ela é um amor. Olha como é que ela me lembra. Linda. Ela é uma portuguesinha.
Ela é uma podenga portuguesa. É uma raça que veio de Portugal. Antônio, você não beija na boca, aí... não pode. Antônio, você está aí no sítio, nós estamos gravando isso em junho de 2020. Há 100 dias. Eu sei que vocês aí do futuro que estão olhando para a gente, pensando, poxa, como eles penaram, foi antes das naves espaciais chegarem na Terra, eles não sabem de nada. Enfim. Meu Deus do céu. Vão chegar? Não, uma pergunta, vão chegar? Vamos ver, né? De repente, até o final do ano que chega, possível. Né? Vai que chega, né? 2020 está tão lisérgico, né? Mas então você está aí há 100 dias. Posso fazer um parênteses? Claro. Um parênteses. Ontem eu estava assistindo na Netflix, não, na Prime Video, uma série produzida pelo Spielberg chamada Taken, que é sobre os extraterrestres que levam pessoas para experiências. Eu parei de ver, fiquei com medo. Eu digo, de repente chega aqui um disco voador e me pega para fazer teste. Eu desliguei e falei, não vou ver mais isso que eu estou me assustando. Eu estou sozinho aqui, eu e Glorinha. Caramba, né? É duro. E é um registro também, gente, de tudo isso o que nós conversamos agora nessa 1 hora de programa, né, de live, é a trajetória do cinema brasileiro, assim, de várias fases, vários momentos. Vocês veem que a gente tocou, inclusive, no cinema Collor. Portanto, há esperança, mesmo quando a gente passa por um momento complicado como o atual, os caminhos sempre, de alguma forma, se abrem. E quem trabalha com cinema pode, deve, vai sempre olhar para frente, criar novas possibilidades, e é isso que a gente espera, né? Eu quero, agora já são 8... O cinema sempre continua. Sempre continua. Essa é a mensagem que a gente quer deixar para quem está ouvindo hoje ou daqui a 1000 anos. E eu gostaria que me informasse se já é possível a gente abrir para perguntas para o pessoal que está assistindo a gente. Sim. Por mim, tudo bem. Pessoal da produção, please. Sim, Andréia, liberado. Então, qual a primeira pergunta? Se quiserem escrever, quem não quiser falar, né? Às vezes alguém fica tímido, pode escrever no chat que a gente faz a mediação. Já tem uma pergunta aí no chat. Leonardo David. Vamos lá. Como ninguém fez, eu vou fazer uma primeira, dado que eu sou um professor ligado ao som no cinema, ao som no audiovisual, que queria saber sobre a questão das trilhas, a questão da própria captação do som. Você falou que tinha 3 fotógrafos e como é que era a coisa do som direto. Meu nome é Rafael. Som direto. Som direto, Rafael. Me fale agora o nome do diretor de som. Muita equipe, é muito grande. Ele, depois de fazer o som desse filme, ele foi para o Canadá e trabalhou muitos anos fazendo som no Canadá também. Uma pessoa fantástica. Lamento me fugir o nome agora. Mas foi som direto. Agora, eu tenho uma coisa técnica sobre o filme. Quem viu o filme nessa versão que vai passar, eu quero informar que não é o enquadramento do filme. Porque eu fiz esse filme com a janela 1,75, que é mais aberta, é a janela moderna. Porém, eu não... Quando a Globosat, que telecinou o filme, era na época das telas de formato TV, eles entraram dentro da tela. Então, eu estranho muito o enquadramento do filme agora. E vou pegar o negativo do filme e escanear para voltar ao formato original, que é o formato moderno 175. Ainda não fiz isso por causa da pandemia e porque é caro, mas como eu estou tentando negociar o filme com um streaming, Netflix, um Amazon, eu quero que eles façam isso para mim. Eu vi agora há pouco uma pergunta de Adilson, é isso? Adilson, pode colocar aí a pergunta no ar, no chat. Tecle. Sim, se ele quiser falar também, ele pode. Ele pode falar, Andréia. Então. Manda ele falar.
Ah, é o Adilson. Oi, Adilson. Olha ele. Adilson. Boa Eu noite. vou sair, fica com você. Aconteceu. Imagina. Boa Oi, noite. Adilson. Oi, Fontoura. Estou adorando aqui assistir. Oi, beleza? Tudo bem. Fontoura, adoro seu cinema adoro seu cinema e adoro o Espelho de Carne. Tá me ouvindo? E aí, Agora tô. E você me disse uma coisa interessante aí durante a live, porque eu sou fascinado pela Ileana no Espelho de Carne, ainda que tenha também uma das 10 atrizes minhas prediletas, que é a Joana Fon. Eu tenho paixão pela Joana Fon. Mas no Espelho de Carne, eu sou muito apaixonado pela Ileana. E você disse que você não está muito interessado em dirigir os atores, mas que cria uma ambiência aí para esses atores se expressarem. E no seu cinema é muito impressionante, porque aí falando das atrizes, que é o meu material de pesquisa, você tem atuações arrebatadoras. Por exemplo, em Rainha Diaba, ainda que a gente tenha o esplendor, né, do protagonista, você tem a Yara ali fazendo. Você tem o Milton lá, mas você tem uma Yara. Eu adoro a Yara. Uma bandidona, assim, eu que tinha um registro da Yara das novelas, eu me lembro que eu fiquei impressionado com a Yara ali no Rainha Diaba, e depois fui recuperando e vi ela também fazendo uma bandida num filme da década de 70, que é o Jerônimo, também muito impressionante. E se a gente olhar para o seu cinema, sempre tem grandes atrizes, né? Tem a Zezé Mota, tem a Joana Fon, tem a Odete Lara. A Odete Lara, né, gente? Exato. Então eu queria saber sobre isso, ainda que você falou que você não está muito interessado na direção de atores, mas então como que você consegue essas atuações tão arrebatadoras? Pessoal, antes de Fontoura responder, Fontoura, deixa eu só fazer um falar rapidinho. Quem acabou de fazer a pergunta é Adilson Marcelino, um tremendo pesquisador do nosso cinema, que nos dá a honra de comparecer aqui e conversar com a gente. Não à toa, vocês devem ter percebido que eu estou um monte de mulher, porque é justamente um dos maiores pesquisadores desse universo feminino no cinema brasileiro. Aí eu quero ver como é que o Fontoura vai sair dessa sinuca. Não é que eu não esteja interessado na direção dos atores. Claro que eu estou interessado na direção dos atores. Eu só não quero impor uma visão preconcebida do personagem para o ator. Porque eu acredito muito, muito no roteiro. Para mim, quem dirige o ator é o roteiro. Se o ator é um ator inteligente, ele lê o roteiro, porque eu sou um roteirista que dirige. Eu não sei se sou um diretor que escreve roteiros ou um roteirista que dirige, mas eu dou um valor imenso ao roteiro. O Espelho de Carne é o roteiro que eu fiz. A Rainha Diaba é o roteiro que eu fiz. Eu improviso na linguagem, mas eu acho que o ator, entrando no personagem através do roteiro, antes de eu dizer para ele... aliás, não sou só eu, não. O Dalton Trumbo tem ele fala sobre direção de atores. Eu gosto muito do Dalton Trumbo. Ele diz: eu nunca diria para um ator: vá pegar aquela arma porque você está pensando em matar a sua mãe. Eu digo para o ator: vá pegar aquela arma. Pronto. Eu não quero entrar no pensamento do ator. Eu quero entrar na dinâmica, no que se chamava antigamente mise-en-scène. Eu me interesso pela mise-en-scène, por colocar os atores em cena. Eu gosto, inclusive, antes de começar a dirigir, de colocar eles no set e ficar prestando atenção em que cadeira que ele se sentou, para que lado ele olhou. Eu quero que ele traga para mim o personagem, em vez de eu ficar dizendo: olha, eu sei tudo sobre esse personagem, você é meu boneco. Não é. Então, eu acho que as mulheres trabalham muito bem porque eu dou espaço para elas trabalharem muito bem. O Luiz Carlos Maciel, que eu admirava muito e que dirigia teatro, ele me dizia assim: o bom diretor é aquele que não atrapalha o ator. Boa resposta. E nesse meio tempo, Fontoura, já chegou uma outra pergunta do Elvésio Carlos, jornalista. Ele pergunta o seguinte: ei, Fontoura, Andréia, Dani e Adilson, virtualmente ou não, porque estamos aqui no curta-circuito virtual, né? Como Fontoura... Um segundo, Glorinha, para de latir.
Glorinha, por favor, colabora. Como você vê, Fontoura, a situação do audiovisual pós-pandemia? É complicado, né? Eu acho assim, tem muitas mudanças que a gente ainda não pode prever. Eu participei de um workshop da Brave agora, um live da Brave, mas com muitas pessoas, sobre isso, o cinema pós-pandemia. Ninguém sabe direito, porque tem problemas de protocolo, em primeiro lugar. Sim. O Espelho de Carne seria filmado quando? Agora. Não pode beijar na boca, eles vinham ficar de máscaras. Quer dizer, é complicado. Vai mudar o tipo de filme por um período. Além do mais, se você escrever um filme agora, uma história passando, ou você joga ela para trás, porque se ela se passar agora, como é que você vai ignorar a pandemia? É um pouco... Aliás, você pode fazer um filme ignorando a pandemia porque seria um recado político, até, sei lá eu. Mas é complicado. O que vai acontecer com o cinema? Não sei. Além do mais, no cinema brasileiro tem outro problema sério, que é a destruição da Ancine. A Ancine foi destruída por esse governo. Então, essa destruição da Ancine impede também muitos recursos e assusta possíveis patrocinadores que têm medo de desagradar sei lá quem. Então, é um momento difícil mesmo. Tanto que as pessoas, muitos produtores e diretores estão se valendo do streaming, como Netflix, como Amazon, agora vai entrar Apple TV, vai entrar Disney. Porque essas pessoas não estão preocupadas com essas nossas questõezinhas, se a Terra é quadrada, ou é redonda, ou é plana, ou qualquer outra coisa que está tomando conta aí da cultura deste governo que está no poder. Não estão preocupados com isso. Para eles, eu acho que a Terra é redonda, sei lá, que o Darwin existiu, que o homem é macaco, o macaco gerou o homem, enfim. Então, o streaming, nesse sentido, não controla. Mas também não é a solução. É um momento da gente se aguentar um pouquinho, porque a gente vai ter que encontrar, daqui a pouco vai mudar. A Embrafilme acabou, apareceu a Ancine, se a Ancine acabar, vai aparecer outro mecanismo. O cinema não vai morrer. Como dizia o Renato Russo, força sempre. Força sempre. E a própria maneira da gente ir ao cinema que eu imagino que vai mudar muito, né? Ainda que volte para esse ponto que a gente estava antes da pandemia, mas por questões sanitárias mesmo, como você falou, essa questão da vida. O cinema é parte da vida, né? Como é que vai ser essa vida que está se anunciando por aí, né? É difícil. É bem difícil. Sei lá, é a resposta que eu estou dando para quem perguntou. E é bom complementar também, Andréia, que, enfim, a gente como festival de cinema, né, a gente teve que se adaptar, né? Teve que, enfim, se reinventar, né? Com certeza. E é super complicado, porque os festivais de cinema é aquele momento do encontro, né? Eu lembro muito na minha memória, assim, emotiva, quando a gente teve o Fontoura pela primeira vez no curta-circuito, exibindo Rainha Diaba, com o querido Nelson Xavier. É inesquecível. Foi inesquecível o que você fez com a Rainha Diaba. Ela decorou o cinema como se fosse você a casa da Rainha cortina? Diaba. Tinha balõezinhos. Aquilo foi sensacional. Você lembra da cortina do Oiticica, Fontoura? Total. Claro que eu lembro. Nunca me esquecerei. É porque o curta-circuito, eu não sei se, enfim, alguém aqui que não foi numa sessão presencial do curta-circuito, ele, além do encontro, que é esse grande momento que a gente se encontra e que a gente tem a oportunidade de encontrar essas personalidades incríveis do cinema brasileiro, a gente cria também uma questão da mise-en-scène também, porque a gente mergulha dentro desse universo do cinema brasileiro. Então, eu lembro que eu conversava Posso fazer uma pergunta? Claro! É o seguinte, como é que você decoraria o cinema se tivesse uma sessão presencial do Espelho de Carne? O que você ia pendurar lá? Cara, tu me pegou agora. Você sabe que eu aqui em casa eu me sinto quase num cenário do Espelho de Carne. Eu vou virar a câmera para mostrar. Parece, e eu tenho um espelho. Olha, Sandra.
Eu entro num... A minha Opa! mãe... Eu vivo num antiquário da década de 80, porque a minha mãe, ela... Vamos E fazer eu um tenho filme aí, aqui um Dani. espelho também. Mas eu acho que eu colocaria um espelho, sabia? Eu acho que, enfim, eu colocaria um espelho Estilizado. para todo Eu mundo se poderia ver, trazer o de espelho. alguma maneira. Aí, Eu poderia Você boa. trazer tem o esse espelho espelho? de carne. É assim, Maravilhoso. eu dei ele de presente na época para uma pessoa que é bastante importante no cinema, no filme também, tanto que o filme é dedicado a ele no final, que na época eu era bastante ligado ao candomblé, quando eu fiz esse filme. Então, o filme é dedicado especialmente a quem era meu pai por ocasião do candomblé, que era o pai Gilberto da Bombogira. É o primeiro Então, eu dei agradecimento para ele da o ficha, espelho. né? E No eu final soube do que filme. Uhum. e eu soube que agora está com a filha dele ou o filho dele. Eu poderia até pedir emprestado. Incrível. O meu sonógrafo acho que não está aqui, mas eu vou falar com ele só. A gente tem que fazer essa sessão presencial. Sim. Ainda esse é um universo virtual, Vamos fazer. um universo Vamos paralelo, fazer. mas a gente vai fazer uma sessão presencial do espelho. Vamos fazer porque depois. precisamos, né? Sim, vamos sim. Mas Vai. cuidado, porque esse espelho é maroto. A gente Cuidado. tem que ter cuidado. Esse espelho é perigoso. Ele é perigosíssimo. O segredo perigoso. aqui, quando você falou de pombagira, eu também venho, enfim, lido com... Eu sou filha de padre, é muito louca a minha história. Padre com Miss. meio... com uma Miss, eu sou essa mistura meio maluca. Meu pai foi padre, minha mãe foi Miss. E hoje me aconteceu de tudo nessa casa. Eu caí, eu queimei a minha mão, aí eu falei assim, quer saber, eu vou pegar meu patuado pombagira e vou botar aqui debaixo do peito. E aí, quando tu falou de pombagira, eu falei assim, tá no lugar certo. Olha, estou adorando a conversa. Que conversa boa, gente. Pessoal, eu vi mais uma pergunta aí. Production. Alguém pode falar Fala também, aí pra não gente, fiquem... por favor. Eu não estou vendo aqui Peraí, deixa eu ver. pela minha tela. O Ailton Monteiro. Uhum. Oi, Fontoura. Queria dizer que o Espelho de Carne é um filme brasileiro que mais me aterrorizou. Talvez junto com Filhas de Fogo, do Cury. Houve mesmo a intenção de ser um filme de terror, ainda que bem erótico, ou os elementos sobrenaturais influenciaram no resultado? Falei rápido. Na verdade, uma das coisas que me encantou no filme era a possibilidade de fazer um filme de terror. Eu tive essa pegada de terror, mas dentro do universo místico e engraçado ao mesmo tempo que o Vicente trouxe. É curioso até que quando o Vicente assistiu o filme, ele ficou chocado, porque eu dei um upgrade a nível de terror no filme que ele não imaginava na peça. Ele ficou meio assustado com o filme. A peça era mais o quê, então, Fontoura? A peça era mais a questão sexual mesmo? A peça era mais o lado sexual mesmo? Era isso? Não, é porque o Vicente é um autor do que se chamava... Como é que chama? Do besterol. Aquele teatro meio do absurdo. Ele, o Mauro Rosco, o besterol, Mauro Raz e tal. Ele tinha o lado brincadeira. Mas o que aconteceu com ele nessa peça foi muito estranho. Ele me contou que ele começou com uma visão meio humorística da coisa. Mas ele foi consumido pelo espelho. Ele levantava, enquanto estava escrevendo, ele levantava para ir vomitar na privada e voltava a escrever. Loucura. Que louco. Doideira, né? É muito poderoso esse espelho. Gente. É muito. As coisas vêm, né? O inconsciente. Enfim. Então, o terror está aí, sim. A gente tem espaço para mais uma pergunta. O tempo acabou. Eu
falando igual uma louca e o microfone estava desligado. Tem uma pergunta Manda. da Vanessa. Houve algum tipo de ataque por parte da crítica? Oi, Antônio. Tem uma pergunta perdida do Leonardo Davi. Leonardo, você está aí? Quer fazer para o Antônio? Parece aí, Leonardo. O Leonardo estava perguntando se houve algum tipo de ataque por parte da crítica pelo fato de você ter colocado, Antônio, uma cena de sexo. Olha, eu posso ler coisas da crítica? Foi muito interessante. Pode, sim, interessante. Posso responder? Pode. Por acaso, a crítica, além de ter... por exemplo, teve... o Cahiers de Cinema, por exemplo, a Sylvie Pierre do Cahiers de Cinema escreveu o seguinte, porque o filme foi lançado com esses comentários. Sylvie Pierre, Cahiers de Cinema. A cena de amor entre Joana Fon e Ileana Menezes é peça de antologia cinematográfica comparável ao trabalho de atrizes que até agora só encontrei no Persona de Bergman. Encheu minha bola. Por outro lado, a Veja botou: vá assistir só se quiser se divertir com o vexame dos outros. Céu e inferno. Céu e inferno. E você falou que o Elias Heredo, que é um crítico mais conservador, foi favorável, né? Eu tenho aqui, ó, o Elias Heredo disse o seguinte: uma vitória da técnica, mas também da arte de construir um clima inquietante, erótico e fetichista. Um casamento equilibrado entre o humor e a mais corrosiva liberação do sexo. Do Elias Heredo, hein? Não, o filme é polêmico. Sim, com certeza. Polêmico, gente. Doutora, chegou uma pergunta teve aqui. Excelentes críticas e teve... Não, fala. Excelentes críticas e excelentes rejeições também. Teve de tudo. Cinema é isso. Ainda bem que teve de tudo. Sim. Não passou em branco, né? E chegou uma pergunta aqui. Como diz o aqui... Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. É burríssima. Toda unanimidade é burra. E chegou uma pergunta sobre a Ileana Menezes. A pessoa não se identificou, mas ela pede para você falar um pouco mais sobre a Ileana, a trajetória dela. De fato, ela acabou saindo do cinema. A Ileana, eu conheci a Ileana dirigindo um plantão de polícia, que se chamava Alta Sociedade, e ela fazia o papel da princesa Bianca. Ela era linda, aconteceu da gente começar a namorar, vivemos juntos. Ela era uma atriz que tinha trabalhado muito pouco. Ela tinha feito um filme da Paloma, da esposa do Glauber Rocha, tinha feito um outro filme muito bacana também, que um dia desse eu vi uma referência, não me lembro o nome, e fazia teatro, e fazia muito mais teatro de agitação, como essa dupla com o Vicente Pereira, A Fome e a Vontade de Comer, que eu dirigi algumas pecinhas dessa grupo. Ela fez um trabalho meu anterior ao Espelho de Carne, na época que eu estava casado com ela, que foi Paixão segundo Nelson Rodrigues. Eu fiz 2 histórias do Nelson Rodrigues, da vida como ela é, e ela trabalhou. É uma atriz fantástica, fantástica. Depois fizemos o Espelho. Como eu te falei, a Ileana mergulhava do personagem de uma maneira extraordinária. Extraordinária. Eu acho ela muito bacana nesse filme. E depois que eu me afastei dela, a gente se separou, eu não acompanhei mais o trabalho dela, não saberia direito dizer o que aconteceu, por que ela tomou outros rumos. Mas é porque ser atriz é muito desgastante, né? Provavelmente ela encontrou um outro caminho, enfim. Ela se casou com um grande amigo meu, Mário Carneiro, que montou meus 2 primeiros filmes, um lorde, uma das pessoas que eu mais admiro, assim, entre os meus amigos, falecido também. Sim, e, enfim, não fez mais outros filmes que eu saiba, não saberia dizer, mas acho uma atriz muito interessante, muito talento, muito genial, assim, eu diria. Sim. Com uma sensibilidade para o personagem muito bacana. Enfim, é isso.
Doutora, vamos encerrando. Agora, a última pergunta. Fala um pouquinho como é que foi a temporada do filme, em termos de quantos ingressos vendidos, quantas semanas que ficou no cinema. Olha, semanas eu não me lembro, mas o filme foi um lançamento da Embra Filme, tocado pelo Marco Aurélio Marcondes, que era a pessoa que se encarregava. Tinha uma coisa chamada Cinema Brasil, que ele coordenava, e ele é que fez o lançamento do filme. Nós não iríamos lançar o filme nessa época, mas como eu estava esperando resultados, eu esperei o Festival de Gramado, porque a gente achava que ia ganhar prêmios em Gramado, não fosse aquele júri maldito, ia ganhar mesmo. E também nós concorremos ao Festival do Rio, de 85, que o Eduardo Coutinho ganhou, com Cabra Marcado para Morrer, que foi o meu primeiro trabalho em cinema na origem do Cabra Marcado. Eu fui assistente do Coutinho. Mas a gente esperava ter um prêmio também. Tanto que no dia da entrega dos prêmios, o Jean Gabriel Bicocô me avisou: sente na primeira fila porque você vai ser chamado para um prêmio. Não fui. Mas, enfim, aí o Marco Aurélio falou: não dá para esperar mais, Fontoura, vamos lançar logo o filme. Então, corremos o risco de lançar com o Rock Santeiro no ar. Mesmo assim, fizemos 700 mil espectadores. O Marco Aurélio achou que a gente ia fazer 1,5 milhão a 2 milhões. Então, foi um sucesso e não foi um sucesso nesse sentido. Mas foi muito bom, 700 mil espectadores, foi muito bom. Sim. Bom, eu vou dedurar a Vanessa, da nossa equipe, porque ela fez uma pergunta e depois ela veio com uma mentira dizendo que foi a gata dela que pulou no teclado. É isso, Vanessa? É verdade? Isso foi você que só escangalhar aqui. Glorinha, gente, desculpa. E qual o nome da gata? Qual o nome da gata? Minha gata chama Sakura. Glorinha veio se despedir aqui. Ó, a Glorinha então vai dar Olha a Glorinha aqui se despedindo. A mensagem de fé e esperança no final. Sakura está olhando, está ouvindo do outro lado da tela. Amei essa live com vocês, viu? Vocês são fantásticas. Foi muito gostoso conversar com vocês. Bom, muito. Fontoura, a gente te ama, viu? E olha, vamos marcar. Ó. Depois dessa loucura toda, a gente encontra e dá aquele abraço forte. Porque está faltando, né? Porque com certeza. O que mais dói de não ter o curta-circuito presencial é de encontrar, abraçar as pessoas, enfim, e acreditar que o cinema brasileiro está vivo e ele vai ficar vivo e vai ficar resistindo sempre. Está né? vivo. Apesar de todos os pesares, né? E viva o cinema brasileiro. Imagina o seguinte, hoje mesmo, algum rapaz deve estar usando uma câmera digital em algum lugar e fazendo um filme sensacional, tenho certeza. A gente vai ver esses filmes todos. O cinema não acaba, não, meu Deus. E a gente resiste, né? Encerra, né? É assim que a gente encerra essa gravação, essa live. Bom, vamos lá. Um brinde ao cinema brasileiro. Todos nós. Um brinde. Meu copo está vazio, para não dar azar, eu não vou fazer um brinde de copo vazio, mas água. Está devidamente brindado. Pessoal, um beijo, Fontoura. Antônio, muito obrigada. Bom ter você com a gente. Fica o convite. Tchau. Amei. Espelho de Carne vai ser exibido em 10 de outubro. O número 1, que é o cabalístico, é o início de tudo, e termina dia 16, porque 6 mais 1 é 7, o 7 é o nosso número cabalístico também, né? A gente está todo mundo cabalisticamente falando, né, amor? Amor, eu falo Andréia, né? No mistério e na fé. Muito obrigada, Antônio, pela gentileza e pela Nada, foi um prazer. Foi um prazer. É uma honra, Antônio. Muito obrigada. E para todo mundo fica o convite. Valeu. Amanhã tem um tete-a-tete com o Marco Outback para falar do filme Prova de Fogo. Fica todo mundo o convite e o agradecimento e um carinho e um abraço virtual de toda a equipe do Curta Circuito, que a gente está morrendo de saudade de vocês. E a gente volta em breve, né? Se Deus quiser. Sim. Valeu. Obrigada. Um beijo. Boa noite.